Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja com todos. Todos me ouvem aí atrás? Dá para ouvir, Nilza? Sim, que bom. Sejam bem-vindos ao culto de adoração, de louvor dessa igreja ao Senhor, no dia do Senhor, primeiro dia da semana, nesse domingo. É com prazer que nós recebemos você e também aqueles que estão em algum lugar assistindo a transmissão desse culto. Nós vamos ter a palavra, depois teremos os avisos e vamos encerrar. Então, vou deixar algumas observações de avisos para depois. Vamos ao texto sagrado, está lá no livro de Gálatas, capítulo 1, pessoal da mídia, Gálatas, capítulo 1, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler, então, a palavra do Senhor. Pela manhã nós lemos o Salmo 1, é a porta de entrada dos Salmos, falando sobre os valores e princípios de como deve ser a vida de um cristão. O Salmo vai comparar o ímpio e o justo. Abrimos o culto fazendo uma leitura responsiva em Josué, capítulo 1, que também vai na mesma linha, exaltando a importância da palavra. É o conselho que Deus dá a Josué para que tudo vá bem. E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos, do verso 1 ao verso 10, a carta de Paulo aos Gálatas, que vai também falar sobre a importância da palavra, usando a expressão evangelho, centralidade na palavra de Deus. Diz assim, está aí, você pode acompanhar, a minha versão é NAA, não sei se tão atualizada quanto essa, mas leiamos. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai e Senhor de Jesus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Essa é a saudação de Paulo. Verso 6. Estou surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês outro evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja maldito, é a tradução da palavra anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um outro evangelho diferente daquele que já receberam, que seja pela segunda vez, maldito, anátema. Por acaso eu procuro agora favor de pessoas ou favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Curve a sua cabeça, vamos orar, vamos pedir a Deus que nessa noite fale conosco. Pai querido e Deus amado, graças te damos por estarmos aqui, cultuando, glorificando e bendizendo o teu santo nome. Que dádiva é poder ir à tua palavra, louvar o teu nome, pela tua palavra cantada, orada, lida, e agora refletir sobre os ensinamentos da Santa Escritura. O Senhor conhece aqueles que estão em algum lugar ouvindo a transmissão desse culto, o Senhor conhece os que vieram aqui, o Senhor sabe tudo o que precisamos ouvir, as necessidades da nossa alma, muito mais que nós, e eu lhe peço, por tua misericórdia e graça, use a minha vida nesta noite para falar e transmitir a verdade do Evangelho sem tirar, sem pôr, para a glória do teu santo nome. Que esta palavra, que fala tudo sobre ela e que garante que ela não volta vazia e que ela tem propósito quando é lançada como semente, ela traga resultados e encontre terras, corações que a acolham e que sejam transformados e libertos. Assim nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Diz amém? Muito bem.
Paulo é um dos maiores escritores do Novo Testamento, todos sabem dessa verdade. E Paulo tinha um cuidado especial, e os apóstolos de forma geral, pela verdade bíblica. Quando nós lemos as epístolas gerais, ou as epístolas paulinas, e também os evangelhos, que é um pouco da obra do Senhor Jesus Cristo, você vai encontrar sempre a defesa da fé, a defesa da palavra e a centralidade na palavra. A pergunta que se devia fazer quando nós lemos a Bíblia e encontramos tantas referências e tanta defesa dos apóstolos e toda a história da igreja, a centralidade nas Escrituras, eu queria só lembrar que a Reforma Protestante se trata especialmente da centralidade à volta às Escrituras. Por que será que os apóstolos e a Bíblia, por que será que Josué recebeu uma instrução para prestar atenção na palavra e meditar nela de dia e de noite? Por que será que o Salmo número 1 abre o saltério dizendo da importância de voltar-se à palavra para ser feliz e bendito? Por que será que os apóstolos defendem tanto? Por que será que o apóstolo Paulo estava, que é a carta em questão, defendendo o Evangelho e alertando a igreja em amor para que ela estivesse atenta e não se desviasse das Escrituras Sagradas? A gente pressupõe que alguém que se aproxima de Cristo porque reconheceu legitimamente que é pecador, que precisa do Senhor, que sem Ele não pode chegar a lugar nenhum e que não há lugar na eternidade em outro caminho se não ser por Cristo, nós esperamos e descansamos nas promessas da palavra de Deus. E há lindas promessas, a mais sublime é a eternidade, mas existe tantas coisas que Deus nos garante se nós obedecermos e atentarmos para a sua palavra. Não é isso que ele vai dizer a Josué. Então, serás bem-sucedido aonde quer que vares, depois que ele orienta Josué a centralidade da palavra? Então, acho que vale essa reflexão. Por que os apóstolos defendiam João, Pedro, Paulo, todos eles diziam: preste atenção na palavra. Porque nós queremos receber as dádivas das promessas e das bênçãos. Mas há uma questão aqui. Elas só virão na plenitude da vontade de Deus quando eu obedecer, entender e ter a palavra como a minha única e suficiente regra de fé e prática. Qualquer outra coisa além disso, ou menos que isso, pela misericórdia de Deus nós vamos viver e vamos comer e vamos dormir e levantar, mas jamais experimentaremos a plenitude, ou teremos a condição de passar por todas as diversidades que essa vida impõe a todo mundo que vive, crentes e não crentes. Mas o crente que está amarrado, apaixonado, como diz o Salmo 1, que tem prazer na palavra, esse, independente da situação, ele será confortado. Eu postei essa semana no meu story dizendo assim, que nós não estamos prontos para todas as tribulações dessa vida, de alguma forma não estamos, mas em todas elas seremos consolados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. E essa é uma verdade. Por isso o apóstolo vai escrever essa carta. Essa carta é chamada no mundo teológico de Aufbriefe, o que significa, são 4 cartas indiscutíveis de autoria. E aí isso é só a título de informação. Há algumas discussões, foi Paulo, foi esse, foi aquele. Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas, não há nenhuma discussão. São as cartas principais, digamos assim, de Paulo, no sentido de autoria. E não há discussão sobre elas. Gálatas é a primeira carta que Paulo escreve. E ela nos ensina algumas coisas. Paulo tinha um propósito de combater a influência dos judaizantes, tentando distorcer as igrejas ali na galáxia. Uma outra coisa, Paulo defende o seu chamado, e é por isso que ele abre dizendo: eu sou Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus, não de homens. E ele vai fazer uma defesa dizendo que eu estou aqui porque Deus me colocou aqui, Deus me chamou, não estou aqui
passando-me por apóstolo, porque diziam que Paulo era um impostor. Paulo vai confrontar Pedro nessa carta devido à questão dos usos da lei em contraponto à graça. Paulo vai discutir e falar que o crente deve andar, no capítulo 5, debaixo da ação do Espírito Santo, pelo fruto do Espírito, o fruto, e não por obras da carne, e ele vai fazer algumas aplicações. Nessa noite, meus irmãos, eu queria ver com cada um de vocês a importância daquilo que é a palavra de Deus na vida da gente. Ela muda, ela transforma, ela fortalece, ela consola. A palavra precisa ser entendida e vivida de tal forma que a gente seja alimentado e você não precise mais nada. E não é que você não vá precisar no sentido material, mas de tal forma, Paulo vai dizer assim em um dos seus escritos: eu estou suprido, eu sei passar por todas as coisas, eu sei ter abundância e também possuir nada, eu sei sofrer e sei estar bem, em um momento bom. Ele fala: eu estou preparado para qualquer coisa. O que faz um homem dizer isso? O que faz alguém ter a convicção disso no seu coração? Não é porque está tudo bem, porque ele diz: eu também passo por necessidades. Não é porque não tem doença, eu também adoeço. Não é porque está tudo um mar de rosas, porque tem tribulações na minha vida. Ninguém foi mais açoitado, ninguém passou por mais tribulações, de constrangimentos, de açoites, de naufrágios do que o apóstolo Paulo. Mas ele diz: eu aprendi. Quem deu essa força? Onde Paulo encontra forças dentro e fora para passar e viver tudo? Se você pega e coloca água no leite, aparentemente continua sendo leite, mas é um leite diluído com água. Aquilo que são as propriedades do leite que você precisa, e eu vou usar aqui cálcio, eu acho que é uma das principais, o cálcio. Se você coloca água e você bebe uma certa porção de água, você continua pensando: eu estou bebendo leite, de fato está, mas um leite diluído na água. E a porção de cálcio que você pensa que está tomando é falsa. Eu estou usando essa analogia para que a gente possa entender a importância da palavra em nossas vidas. Este evangelho que Paulo está pregando aí, pode deixar aí na tela para os irmãos acompanhar, é imutável, é inegociável, é inadmissível se colocar ou tirar. Qualquer tentativa de alterar o evangelho que Jesus ensinou é anátema, é uma afronta, não a um pastor, não a uma igreja, não a você, é uma afronta ao próprio Deus. Paulo repete 2 vezes: maldito. É maldito, presta atenção nessa frase, é anátema todo aquele que quer fraudar o evangelho de Jesus, fazer o evangelho ser agradável, fazer o evangelho parecer gostoso, fazer o evangelho adequar-se à vida das pessoas. Por isso, nessa noite, eu queria ver com os irmãos, Paulo não começa essa carta trazendo, diferente de outras, fazendo elogios às igrejas, como aos filipenses. Não, ele não faz elogio. Paulo vai direto ao ponto, ele vai direto fazer a defesa do evangelho. Paulo não vai dizer: vocês são bonzinhos, ele vai direto: vocês estão distorcendo o evangelho, alguma coisa está acontecendo. E isto é o amor de alguém que Deus chamou de fato. Amar é corrigir, amar é dizer: você está indo para o caminho errado. Aquele que ama não é aquele que bajula, que adula. O que ama de verdade é aquele que corrige e ensina o caminho da verdade, ainda que desagrade, ainda que doa, ainda que não seja bom, porque nem tudo é bom. Sobretudo, correções, direcionamentos pela verdade no primeiro momento. Mas Paulo não deixa que o evangelho se esvazie. Em nossos dias há uma tentativa corriqueira de modificar o evangelho, de distorcer a verdade bíblica, de agradar a homens através de liturgias. Paulo vai direto ao ponto com essa igreja. E Paulo diz: não, porque tão depressa vocês mudaram do evangelho que vocês aprenderam de mim, da minha parte.
eu queria fazer outro exemplo aqui. Imagine um médico que tenha uma fórmula e um remédio que cure, que vá trazer saúde, vida e benefício a todos que tomarem. Vai curar aquelas doenças mais difíceis. Mas digamos que esse médico, esse farmacêutico, especialista em fórmula, ele decida manipular de outra forma a fórmula, com redundância aqui. Ele vai trazer prejuízo às pessoas que vão tomar. Porque ele tinha a fórmula, ele mexeu na fórmula, e isto vai trazer um resultado diferente. É mais ou menos o que Paulo está ensinando e dizendo a essa igreja. Por isso Paulo é tão enérgico, por isso Paulo não poupa as palavras. Essa carta, ela foi escrita aproximadamente no ano 50 ou 55, e essa igreja estava sendo atacada pelos judaizantes. A questão aqui é que o pano de fundo é que os judeus, que foram os primeiros a se converterem, quando naquela região o evangelho avança e as pessoas começam a chegar, e o evangelho está sendo pregado para a salvação e mudança de vida, porque aonde o evangelho chega, as pessoas mudam, tudo muda com o evangelho de Cristo. Eu vou repetir, tudo muda com o evangelho de Cristo. Não há onde o evangelho chegue que ele não traga mudanças, irmãos, mas o evangelho de Cristo, não distrações, não qualquer outro evangelho. E Paulo então vai combater porque um grupo chamado judaizantes, conhecido por esse nome, vai obrigar as pessoas que estavam se convertendo a praticar, a colocar na sua vida para a salvação outras situações como o guardar da lei, a prática das festas, a alimentação e dieta, os ritos do judaísmo, dizendo sim Cristo, mas também, sim Cristo, mas também isso, sim Cristo, mas tem que guardar a lei, sim Cristo, mas tem que ir para as festas, sim Cristo, mas tem a dieta, sim Cristo, mas isso e aquilo. E Paulo está dizendo, não foi isso que eu ensinei para vocês, Cristo é suficiente, a palavra de Deus é suficiente. E aquela igreja estava sendo atacada, o leite estava sendo diluído, e por isso Paulo diz, o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão enfraquecidos na fé? E muitas vezes a gente não entende, porque na hora do pega, da luta, a gente está fragilizado na fé. A gente não entende porque Deus está fazendo aquilo, a gente não entende sobre questões da nossa existência, a gente não entende porque faltou, a gente não entende porque está acontecendo com esse, com aquele, porque a fé está diluída. E a fé vem pelo ouvir, e o quê? Ouvir a palavra do Senhor. Então eu queria, meus irmãos, ver com vocês, por que Paulo faz isso, e para que Paulo faz isso. Paulo não está querendo destruir, não está intimidando ninguém, mas Paulo está querendo colocar a doutrina correta na vida daqueles irmãos. A região que ele pregava e que essas igrejas estavam era provavelmente na atual Turquia, onde muitas igrejas estavam sendo atacadas por isso, dizendo que ele não era apóstolo e inventando alguma coisa para acrescer, para que as pessoas pudessem ser salvas. Então, de forma prática agora, eu queria expor, do verso 1 ao verso 5, a origem do evangelho é divina e não está sujeita a mudanças humanas. Por isso Paulo vai dizer que da parte de Deus, não de pessoas e de homens. Ora, o evangelho, a Bíblia, não é escrito de homens. Até essa aula foi dada hoje na classe de batismo. Ela foi redigida, escrita por homens, mas ela foi soprada pelo divino Deus. Então, os homens foram um instrumento de Deus para escrever aquilo que o Espírito soprou, o sopro do Espírito. Paulo vai dizer, eu não recebi, eu não estou transmitindo a vocês nada que eu inventei da minha cabeça. Essa é a primeira coisa. A autoridade de Paulo no verso 1, pode pôr aí, vem de Deus. A igreja tem autoridade, o povo de Deus tem autoridade quando prega a palavra de Deus. Fora dela não existe autoridade. Paulo afirma que não foi enviado por homens, nem
mediante a outra situação, senão por Deus em Cristo Jesus. Isto mostra que a mensagem não era um ensino humano, mas uma revelação divina. Entenda, por favor, o que é falso não é verdadeiro. Quando a gente fala, hoje um pouco menos, mas quando a gente fala das coisas daquele país asiático, você comprou, mas isso não é? Você está querendo dizer que esse produto não é tão bom porque ele é falsificado, ele é mais barato, ele é mais acessível, mas ele não é legítimo, ele não vai durar a mesma coisa, ele não tem as mesmas propriedades e condições, toda a ciência envolvida naquilo não está aí, porque ele é falso, ele se parece, mas não é. E Paulo está querendo mostrar isso. No verso 1 ele vai dizer: o pregador deve pregar com base na palavra, na verdade, e não em filosofias humanas e invenções humanas, porque todo dia aparece uma coisa para a gente estar tendo que combater. Todo dia aparece um moídozinho no meio evangélico, no meio da igreja, para a gente ter que combater. Agora tem lugar VIP na igreja. Vou reunir com a liderança da igreja para a gente montar um aquário VIP, para celebridades chegarem aqui e ficar num lugar VIP. Não existe isso. A palavra não ensina isso. O evangelho de Cristo é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Eu só estou dando um exemplo, mas tem tantas coisas, e até mais graves. O pregador tem que pregar a palavra de Deus. Um embaixador que é colocado para representar a sua nação, ele não chega na outra nação e diz o que ele quer, ele fala daquilo que o país e o presidente ordenou que ele falasse, e na linha que aquela nação determinou que ele falasse. Como embaixadores do Senhor, a igreja, todos nós, não podemos distorcer, adaptar para agradar esse ou aquele. E é uma luta da natureza humana, de pastor, vamos fazer assim, pastor, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Isso é pecado, isso é anátema, isso vai cair sobre a cabeça de alguém. Paulo está dizendo, e não é porque ele não gosta da igreja, é porque ele ama a igreja. E Cristo nos fala isso porque nos ama. Dizer, a minha palavra pode lhe transformar, mas diluir a minha palavra pode te amaldiçoar. Entende isso? Não é difícil. Verso 3 a 4. A graça e a paz vem somente de Deus em Cristo, que se entregou pelos nossos pecados. A salvação não é um mérito humano, mas um presente divino por meio do sacrifício de Jesus. Por isso Paulo vai falar aí, por meio de Jesus Cristo. Qualquer evangelho que coloque um mérito nas ações humanas está anulando a graça de Deus. Paulo estava dizendo, vocês acham que guardar essas coisas, que durante muitos anos foram sombras, vai levar vocês para os céus? Vocês estão ensinando isso, foi isso que vocês aprenderam? Jesus esteve na terra, ensinou o evangelho, pregou o evangelho, ele é o evangelho. Paulo fala o evangelho que vocês receberam, e agora vocês estão dizendo que é preciso, porque tem pessoas que precisam. Tem pessoas que fazem caridade, porque a caridade, no coraçãozinho dela, ela acha que vai lhe dar um lugar especial junto ao Senhor. Há outros que pensam que fazendo a caridade vão receber a salvação, porque é um dogma do 7. Há uma compreensão completamente distorcida da verdade. Há muitas pessoas que vivem um evangelho tão pesado, e ele é pesado por um único motivo, porque você acha que você está fazendo tudo para agradar a Deus da sua própria força e vontade, como se houvesse alguma coisa que você pudesse fazer para ir para o céu, ou perder a sua ida para o céu se você é crente, e simplesmente não há. Porque Paulo vai ensinar que a salvação é uma dádiva de Deus, é algo divino, é graça, só graça, imerecida. Quero aproveitar um outro ponto, em questão atual, só para exemplificar isso. Fala-se muito hoje, há uma discussão, não sei se vai passar, se vai deixar de passar, por causa daqueles atos de alguns anos atrás,
8 de janeiro, eu acho, que estão pedindo anistia para aquelas pessoas que estavam protestando. E o ponto aqui não é política. E o que é a anistia? Eles querem que aquelas pessoas que ali estiveram sejam simplesmente perdoadas. E ponto. Mas não acontecerá, se esse projeto passa, que quando as cartas forem emitidas pelo judiciário, e quando cada um desses centenas de milhares de pessoas saírem nas suas celas, vai ter um porteiro dizendo assim, R$500, para você é R$1.000, para você é R$2.000, para você é R$100. Não. Preço pago é preço pago. Graça é graça, anistia é anistia. Paulo está dizendo, Cristo morreu, ressuscitou, perdoou, redimiu. Você está caminhando para a eternidade. Não há o que se fazer. Deus já pagou. Você não precisa pagar mais nada. Não viva um evangelho querendo agradar a Deus no sentido de achando que sua vida, você fazendo isso, você vai agradar a Deus para a salvação. Você deve agradar a Deus porque Ele transformou a sua vida. O texto de uma outra carta de Paulo vai dizer que não é pelas obras que nós somos salvos, mas se fomos salvos, agora nós praticamos boas obras. Muda tudo. Muda tudo. Então, nós precisamos ter isso. Mas Paulo ainda vai dizer no verso 5, coloque aí, a glória pertence a Deus e não aos homens. Paulo, ele vai colocar a introdução dizendo que a glória é para o Senhor. A introdução já abre dizendo que é para Deus. O evangelho verdadeiro exalta a Deus, escute isso, e humilha o homem. É por isso que os reformados, os históricos, os batistas gostam de dizer, eu sou um miserável pecador. Você só vê isso dessas igrejas históricas, reformadas, tradicionais. Você é um miserável pecador. Se eu disser isso para a irmã Simone, ela não vai se ofender. Se ela disser isso para mim, eu não vou me ofender. Porque é o que eu sou, um miserável pecador. É isso que somos. Porque a glória toda do Evangelho aponta para Jesus. E ao homem, humilhação. No sentido de dizer, não pense que você é alguma coisa. Paulo está dizendo, e aqui no verso 5, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A glória é para quem? A glória não é para quem limpa a igreja, não é para o pregador, a glória não é para quem toca. Foi lindo, mas não tem glória para vocês, não tem glória para mim. A glória não é para Edileuza e para os irmãos que ajudaram e estão fazendo o Santa Helena ser revitalizado. Estão fazendo para Deus, não há glória para vocês. A glória é para Deus, sempre para Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Lute contra o seu coração, lute contra essas heresias, esse chamamento do homem caído interior que quer transformar a graça de Deus em qualquer coisa que não se chame evangelho. E Deus te recompensará no secreto, do jeito dele, porque a graça maior já veio e você vai para a eternidade junto ao Pai. O verdadeiro evangelho glorifica a Deus, humilha os homens, no sentido de dizer, não há mérito em você. Um falso evangelho sempre buscará glorificar o homem, tornando o centro da salvação, ou o centro do culto, ou o centro de tudo. É sempre assim. Parece que não é uma palavra muito boa ao paladar para alguns, mas é necessário. Eu não consigo ler a Bíblia sem enxergar de Gênesis a Apocalipse, Deus, sobretudo o Novo Testamento, que é doutrinário, os apóstolos, o próprio Jesus, apontando e dizendo o quanto Deus deve receber a glória e a honra, e o quanto o homem não precisa e não deve, porque ele não divide a sua glória. E eu digo isso porque, como no tempo de Paulo e o tempo dos apóstolos, a igreja de hoje continua sofrendo esses ataques. Os nossos corações continuam sendo namorados para a exaltação, a glorificação e o reconhecimento humano. E nós vamos nos afastando e daqui a pouco está sempre alguém no pedestal.
o Evangelho busca glorificar a Deus. Qualquer coisa que você escute, e você deve escutar muito. Irmãos, quando um artista pinta um quadro, de quem é a glória? É do pincel ou é do pintor? É do pintor. O pincel participou, a tinta também, mas é o pintor, é Deus. Ele fez, Ele faz, Ele ama, Ele vai abençoar, mas é para Ele a glória. E Paulo está dizendo a essa igreja: por que vocês estão buscando se afastar? Porque isso estão afastando vocês. Veja o verso 6 e o verso 7. Qualquer evangelho diferente daquele que Paulo pregou é a corrupção mortal da verdade, é o que ele vai dizer, anátema, verso 6. Paulo se surpreende como os gálatas se afastaram tão rapidamente do evangelho da graça. Estou muito preocupado em ver que vocês estão se afastando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Vocês percebem? Não estamos inventando, estamos discutindo, estamos aqui deliberando, estamos refletindo na palavra viva de Deus, em uma realidade que foi, que esteve, que está presente em todos os séculos. Nós estamos sendo atacados e podemos ser atacados a qualquer momento de nos afastarmos do verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é aquele que a Bíblia prega, que Jesus nos ensina. Por isso Paulo fala: eu estou impressionado que vocês tão depressa, com essas teologias tronchas, com essas coisas erradas, que passa tempo, é distração. Eu não quero distração, eu quero alimento sólido. Eu não quero distração, eu quero ser curado. Eu não quero distração, eu quero a bênção real de Deus. Eu não quero distração, eu não quero elogios, eu quero Deus na minha vida. Isso é suficiente. E é isso que temos que buscar. Paulo está amando essa igreja, dizendo: como tão depressa vocês caem nessas armadilhas. O evangelho verdadeiro é algo tão precioso que não deveria ser abandonado. Meu irmão, você em casa, ou alguém que entrou aqui, se você está desviado, se você está mais ou menos na fé, deixa eu te dizer uma coisa: é tão preciosa a graça de Deus sobre que você recebeu em sua vida. Por favor, volte, como o Apocalipse clama, volte ao primeiro amor. Veja onde você caiu, se volte a Deus e fala: Senhor, eu tenho abandonado, eu tenho negociado, eu tenho plagiado a Tua palavra, eu não quero isso, isso não trará benefício à minha vida, isso é anátema. Paulo está clamando a essa igreja, às igrejas dessa região, que não façam isso. É muito precioso o que Deus fez e faz. Precisamos estar atentos para não sermos seduzidos por essas falsas doutrinas. Está aí, internet à vontade, na sua palma da mão. Gente falando de todo jeito, de todo tipo. E é interessante que são bem melhores que todos nós, pelo menos melhor que eu. Falam melhor, leem melhor, têm mais capacidade intelectual. Não, ninguém que vai para a internet é ruim, não. Nem aparentemente, nem... São muitos bons filósofos, teóricos muito bons, de uma teologia ruim, mas muito bons. E todo mundo fica e fala: Às vezes vem GG, vem Jetro, vem o pastor, vem um pregador aqui e fala uma verdade, e ninguém diz: oh, glória a Deus, amém. Aí escuta a mesma coisa de um cara que você nunca viu na vida. Fala: olha, eu escutei uma mensagem, eu escutei uma frase que mudou minha vida. Tu escuta isso há 10 anos na Betel. Há 10 anos na Betel. Só que você não entendeu. Mas ainda bem que foi uma frase boa. Agora, e se for uma meia verdade? Aí quebra. Aí é anátema. Então, o que Paulo está fazendo com essa igreja é dizendo: cuidado, eu amo vocês, não se deixem seduzir. Imagina um avião, não sou piloto, mas eu sei que tem bússolas, navios e aviões, que se o comandante fizer um movimento pequeno para a esquerda ou para a direita, esse avião ou esse navio vai bater em outro lugar completamente diferente do destino traçado. O Evangelho de Jesus, o caminho da graça, o caminho para a eternidade,
Se você não entender que mudar um pouquinho essa bússola pode te tirar daquilo que Deus deseja para a sua vida, você nunca mais vai negociar. Escutar sem trazer a palavra, sem conferir, como os bereanos, investigar. Verso 7. Não há outro evangelho. Paulo declara que os falsos mestres estavam pervertendo o evangelho, o verdadeiro evangelho. Qualquer evangelho que acrescente ou tire algo de Cristo não é evangelho. Devemos reconhecer a verdade para não sermos enganados pelas mentiras do inimigo. Por isso a Igreja Batista Betel, igrejas sérias, pregam o evangelho. Talvez não agrade a todo mundo, talvez incomode. E pregamos na medida de que o Senhor vai nos dando, e falamos de tudo que a Bíblia diz, mas da Bíblia, da Bíblia, da Bíblia. É por isso que nós não negociamos e nem vamos negociar princípios e valores, porque não vai abençoar a vida de ninguém. E no fim, aqueles que fizerem, a Bíblia, Paulo dá a condenação. E ele dá através da autoridade de Jesus. Ele fala, maldito, você é maldito. Pastor Moab, você é maldito, você está ensinando coisa errada. É isso que o Evangelho está dizendo aqui, Paulo está dizendo na carta. Você está ensinando alguma coisa errada, você é maldito. Não é outra coisa. Não faça isso, você vai se tornar maldito. Então nós não podemos negociar. A gente negocia coisas básicas da vida da gente que dá para, mas o evangelho de Jesus não. Se alguém falsifica dinheiro, uma hora será pego. Sai espalhando, compra, mas a história mostra na TV aí que sempre vão achar, vão rastrear. Verso 8 e 10 a 10. A maldição sobre os falsos pregadores ou os falsos irmãos que plagiam, ou no sentido de maqueiam, distorcem a palavra. Quem prega o evangelho diferente do de Cristo está amaldiçoado. É o que Paulo vai dizer no verso 8 e 9, pode por aí. Paulo repete 2 vezes que pregar um outro evangelho é maldição para a vida da pessoa. Que adaptar o evangelho para agradar esse ou aquele. Deus leva a sério a pregação da sua palavra. Corruptores do evangelho entrarão em juízo com Deus e não com o homem. E quando eu leio essa carta, e as cartas dos apóstolos e o evangelho de Jesus, eu não leio achando que Paulo está sendo muito duro, eu não leio achando que Paulo está sendo impiedoso, eu não leio achando que Paulo está descendo o chicote com maldade. Eu só vejo amor nesse escrito, eu só vejo amor nessa carta. Porque quando a gente ama, a gente se preocupa. Eu aprendi muito cedo que quando alguém não me quer mais, eu não tenho mais importância para essa pessoa não me chama mais. Essa pessoa, quando um chefe não lhe chamar mais numa sala onde você trabalha, é porque ele já desistiu de você. Quando um pai e uma mãe dizem assim, eu não tenho mais, eu não dou mais coisa, é porque desistiu de você. Assim, não acredita que você tenha mais jeito fora de Jesus. Não tem como. Então Paulo amava essa igreja em Cristo, porque Paulo está levando a palavra e dizendo, irmãos, não entrem nisso. Devemos ter o zelo da sã doutrina e rejeitar qualquer ensino contrário às Escrituras. Um professor que tem um livro que ensina errado do livro ou foge da lição, da doutrina daquele livro, está sendo o corruptor da lição. Eu não estou dizendo aqui que você não possa estudar e agregar alguma coisa dentro do tema. Mas se você tem um livro e você não expõe dentro daquele lugar que você está, seja trabalho ou empresa ou qualquer coisa, tipo de serviço, você está sendo um corruptor do projeto, porque você não está cumprindo. Paulo está dizendo, não podemos fazer isso. É maldito quem faz isso. Verso 10, eu estou indo para o fim. A fidelidade a Deus acima de tudo e acima dos homens. Bota o verso 10 aí. Paulo afirma que não há, na sua vida, não há nenhum critério de agradar a homem, mas agradar somente a Deus. Quem modifica o evangelho para agradar pessoas, deixa de ser servo de Cristo. É isso que Paulo está dizendo naquela igreja. Vamos adaptar para agradar esse ou aquele.
Somos tentados a isso. Eu sei que somos todo o tempo. Mas a igreja de Cristo não pode cair nessa armadilha. Não estamos aqui para agradar ninguém. Quando eu falo, todos nós, inclusive eu. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Importa, Pedro falou isso, no momento que estava assim entre a espada e a espada do outro lado também. Isso importa, irmãos, agradar a Deus, obedecer a Deus e não a homens. É inegociável. E eu sei, muitas pessoas vivem o Evangelho, e Deus vai dando a oportunidade de rever a vida, de tomar um novo rumo, mas ficam nesse Evangelho misturado com leite, e a vida dessas pessoas, 10 anos depois, porque 10 anos depois você chega a ver alguém, você fala, ô Jetro, você mudou, Jetro, que bom, eu vejo assim, traços diferentes em você. É natural que a gente mude, e esperamos que sempre para melhor, e se tratando do Evangelho, que o Espírito Santo vem produzindo a santificação, que é esse processo que só termina quando Cristo voltar, em nossos corações, nos nossos conceitos, das nossas ideias, e o Senhor vai modificando e falando, filho, é assim, Deus vai nos dando a chance, mas há uma hora que o cálice se enche, fala, não tem mais jeito, eu já tentei. Devemos pregar a verdade, devemos agradar a Deus e não aos homens, mesmo que isso se torne impopular, porque é impopular. Muitas ações são impopulares, eu não gostei, fulano de tal é assim, Beltrano, é impopular, eu sei, mas Jesus não agradou a todos. Eu não preciso dizer daquele texto em João, que ele está pregando e falando, e ele dá a pancada em amor, e aí o povo começa a sair, os discípulos, Max, é só ir embora. Ele olha para os poucos que ficaram, os dois falou, quereis vós ir também? Vão também? Então Jesus era bonzinho quando necessário, era amoroso, sempre, era gentil quando necessário, era duro quando necessário, quando entrou no templo, falou, vamos botar a ordem nisso aqui, mas ele falava a verdade, ele falava, vocês querem ir também? E o que os apóstolos vão dizer? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de o quê? Vida eterna. Você acha que evangelho misturado vai levar alguém para a eternidade? Não, não vai. Não vai. Hoje na classe de batismo, 2 dos nossos irmãos, os 2 homens que converteram, eles estavam dando testemunho por causa da aula, falou, pastor, eu durante muito tempo resisti à igreja, tive problema com a igreja, porque eu vi muita coisa, e vi muita coisa que, eu falei, isso não me parece de Deus. Quando o evangelho não é o evangelho, às vezes até distancia as pessoas, elas falam, não quero isso, porque isso nem se parece com o evangelho, mas quando o evangelho dentro da igreja vira leite misturado, ainda é pior. Um juiz não pode alterar a lei para agradar um réu, não deveria. Ele tem que cumprir a lei, ele não pode mudar a lei para agradar esse a outro, não pode julgar a mim de um jeito e o fulano de outro jeito. Nós podemos concluir que o que Paulo está fazendo em amor é dizer, o evangelho de Cristo é imutável. A única maneira de sermos salvos é pela graça de Deus. Não adianta práticas outras. Não adianta sacrifício humano, sacrifício de tolo. Não adianta passar por cima, quebrar princípios. O único meio é graça através de Jesus Cristo. Não adianta obras são importantes e fomos salvos para as boas obras, mas as boas obras não vai nos garantir nada diante de Deus. Legalismo ou qualquer ensino que dilua a palavra da cruz. Perguntas aí para você refletir. Você já creu no verdadeiro evangelho? Responda no seu coração. Segunda pergunta que se segue. Você, em algum momento, negociou a verdade do evangelho para adaptar-se à sua vida ou à circunstância? Terceira pergunta, você está disposto a se arrepender?
e voltar e pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, eu não quero negociar nunca mais na minha vida valores e princípios da tua palavra. Nós devemos fazer isso à luz desse texto. Como tão depressa saístes daquilo que aprendestes. Indo por fim, os músicos podem vir. Lições que podemos tirar aqui para as nossas vidas, para todos os dias pensarmos, quando lermos, ouvirmos e vermos qualquer coisa no mundo cristão evangélico. Primeiro, o evangelho de Jesus é inegociável. É diferente do churrasco que a gente vai fazer, não é? Moésio: pastor, vamos comprar picanha. Não, Moésio, está muito cara. Vamos para um alcatrazinho, uma carne mais barata. Dá para negociar, não dá, Moésio? Dá para negociar, né? Não estou sugerindo aquele churrasquinho lá, não, viu? Porque Jétro deu uma risadinha aqui, mandou. Não, faz muito tempo, né? Mas eu não estou sugerindo nada. Algumas coisas sim na vida a gente negocia. Mas o evangelho, a primeira coisa que a gente aprende aqui, qualquer tentativa de modificar a mensagem da cruz, lembre-se, é rejeitar dar glórias a Deus, é maldição. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que devemos estar atentos às falsas doutrinas. Eu preguei sobre Zaqueu, eu preguei sobre Bartimeu, bom, e lições maravilhosas, mas nós precisamos falar sobre o cuidado da vida espiritual. Meus irmãos, ninguém é proibido assistir nada na TV, ou quase nada, no sentido de coisas que a gente sabe que deve, ou dá para assistir, mas tudo deve ser filtrado. Tudo que você escuta, filtre, coloque sobre a luz da palavra. Deixa eu botar juntinho aqui: bate, não bate. Pode ser que você tire uma frase, uma letra. Paulo fez isso, usou filósofos do tempo dos gregos, pincelou uma verdade dentro de um monte de situações. Isso é uma verdade, mas o todo não. Filtre, porque o que temos nesses dias, sempre foi, né? Porque voltamos aqui mais de 2000 anos, e nesse tempo se propaga numa velocidade doutrinas enganosas e erradas, coisas que parecem trigo, mas é joio. Preste atenção nisso. Terceira e última, a autoridade da palavra está acima das opiniões humanas. O que você acha, pastor? Eu não acho nada. Vamos ver o que a palavra diz. Eu não quero achar nada. Eu vou responder conforme a Bíblia. Porque se for a minha opinião pode dar problema, eu posso me enganar, mas eu posso ir à Bíblia e dizer: o que o Senhor diz sobre isso? É a autoridade maior. Paulo está em amor dizendo: por que vocês saíram tão depressa do Evangelho? Porque o Evangelho é o único que salva. Por isso a gente diz, independente da mensagem que seja pregada, por isso a gente diz, e deve confiar, que é um chamado de Deus no coração do homem. Não importa o que você pregue, quando Deus quer falar, Ele fala ao coração do pecador. E talvez você que entrou aqui, ou você que esteja assistindo a transmissão desse culto, deixe eu te dizer uma coisa: se você ainda não fez uma decisão por Jesus Cristo, mas se nesse momento você sente Deus falando ao seu coração, não existe, os homens enganam, infelizmente erram, distorcem o Evangelho, mas o Evangelho de Jesus é para cura, é de graça, transforma, traz sua vida, leva para a eternidade, muda você para a glória do nome dEle, somente do nome dEle. Por isso, meu irmão, minha irmã, que está aqui ou que está em algum lugar, se renda a Jesus Cristo se Ele fala ao seu coração, entregue a sua vida e reconheça que você é um miserável pecador, a glória é só dEle. Ele é justo, Ele é Senhor da eternidade, e é de graça que Ele lhe chama, não é porque você mereceu. Nós não estamos aqui reunidos porque merecemos, não há nada em mim que agrade ao Senhor para que Ele me salve. Ele quis me salvar e transformar a minha vida assim como a sua, amém? Vamos ficar em pé, louvado seja o nome do Senhor.
Essa carta nos ensina que a graça de Deus e não outras coisas que nos levam à eternidade. Essa carta nos ensina que há perigos rondando todo o tempo a vida daqueles que servem a Deus, para fazer negociarmos o Evangelho de Jesus, e assim não recebermos o fruto da árvore plantada junto aos ribeiros de água. Não queira isso, não aceite isso, não vale a pena, não vale a pena. Se você foi chamado pelo Senhor, Ele plantou junto a ribeiros de água, diz o Salmo 1, no devido tempo você dará o fruto. Suas folhas não murcham, porque há um rio, mesmo que anos de seca. Significa dizer que Deus é fiel, Deus é fiel. Se por fora está tudo destruído, por dentro você diz: eu estou firme nas promessas do meu Deus, eu sei a quem tenho servido e para onde vou. Talvez chegue um dia que a igreja tenha que falar assim, todos nós, mas dentro de nós haverá uma convicção, porque é uma palavra pura e verdadeira. Bendito seja o nome do Senhor. Curve sua cabeça. Deus querido e Pai amado, obrigado pela sua palavra. Como Paulo, Senhor, que nos ensina e com amor vai a essa igreja alertá-los. Nessa noite, meu objetivo não é apontar, meu objetivo não é julgar ninguém, mas é ensinar a verdade do Evangelho ao povo e a mim, para dizer: Senhor, não nos deixe desviar da verdade, não nos deixe negociar a sã doutrina, não nos deixe aceitar glória humana, mas que tudo apontemos para Cristo, o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, nos salve dos corruptos que colocam coisas no Evangelho para agradar a homens. Senhor, levanta uma igreja sobre a terra firme, amorosa, piedosa, uma igreja que conhece a verdade do Evangelho. Ajuda o teu povo. E nesse dia, se o Senhor está falando ao coração de alguém, que essa vida se renda a Ti agora, que reconheça os seus pecados e que peça ao Senhor que entre em sua vida e lhe perdoe os pecados e lhe torne uma nova criatura, para que o Evangelho de Jesus se espalhe enquanto ela anda, Senhor. Se porventura temos de alguma forma negociado aqui e acolá, nos perdoe. Queremos nessa noite voltar e ser luz e sal, porque se o sal for mais ou menos, ele não fará efeito. Se a luz não for acesa, ela também não vai iluminar sobre as trevas. Ajuda a tua igreja, nos ajude, traga conserto pelo teu poder, pelo teu amor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Diga amém.